Boa noite. Então, o nosso tema desse mês são crianças superpoderosas, já que a gente está no mês de outubro. E sabia que nós também podemos ter poderes? Tipo, às vezes, não é que todos, mas alguns adultos às vezes acham que apenas eles podem ter e às vezes as crianças não conseguem. Mas a verdade é que todos conseguem. Pelo Espírito Santo, a gente consegue tudo. E nada é impossível. Então, por meio disso, hoje eu vou falar sobre os poderes que a gente recebe e o motivo, né? Primeiro, deixa eu falar. O versículo principal é Joel 2, 28, que diz assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre vocês. Vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonho e os jovens terão visões. O foco principal que eu coloquei nesse versículo é os nossos filhos terão sonhos. É sonhos? Não, profetizarão. Obrigada, mãe. É porque quando está falando filhos, está falando principalmente com os adultos, que muitos adultos têm filho, né? E os filhos que está falando aqui são crianças, a gente, certo? Então, eu vou falar 2 exemplos de poder. Tem o poder de cura. Tem um versículo que é Atos 3, 2, 4 a 7. Eu vou resumir aqui para vocês. João e Pedro estavam lá na cidade de Jerusalém, eu acho. E aí eles viram um aleijado que ficava pedindo esmola. E, tipo, ele pediu esmola para Pedro e João. Aí ele falou: me dá uma esmola, você tem alguma coisa, algum dinheiro? E Pedro falou: não tenho prata e nem ouro, mas não tenho prata nem ouro, mas é isso que tenho. Isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ele curou o aleijado. Então, tipo, tem um exemplo é que mesmo, tipo, Pedro sendo adulto, ele era discípulo. E também crianças são discípulos. Não quer dizer que todo adulto é discípulo, também crianças. Entendeu? As crianças também têm poder. Não tem essa de diferença. Poder da libertação. Olha aqui. Em Mateus 17, 14 a 20, quando eles chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Só para resumir, o que estava acontecendo com o filho dele? O filho dele estava endemoniado e ele, tipo, fazia algumas coisas estranhas. Vamos colocar esse contexto. Algumas coisas estranhas. E ele pediu para Jesus, foi lá, né, e curá-lo. E aí Jesus fez o que se pediu. Foi lá e curou e libertou o menino. Lembrando que, tipo, o menino era uma criança, ele não era um adulto, ele era uma criança. Jesus, ele está com a gente. Se Jesus pode fazer isso, e se ele está com a gente, por que a gente não pode? Um dos motivos. Porque Deus fez milagres, Jesus fez milagres para nos mostrar o que é fazer milagre. Mas, um ponto importante, ele tinha fé para fazer esses milagres. Falando nisso, teve vários outros exemplos. De Mateus a João, vai mostrar vários exemplos de milagres em uma parte de Atos. Mas o motivo principal de tudo isso é fé e oração. Quem não ora ou quem não tem fé não tem esses poderes espirituais. Porque a fé ou a oração são muito pequenas, sabe? Por isso, e um detalhe importante dessa história também é que os discípulos não conseguiram libertar o demônio do menino. Mas Jesus conseguiu. E, tipo, tem crianças e adultos que não conseguem fazer uma libertação por causa de falta de fé e oração.
né? Crianças, tipo, às vezes é bem normal, porque às vezes é bem complicado entender, mas adultos aí é outro ponto. Então, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, Deus está falando isso, você consegue mover montanhas. Você consegue libertar, você consegue curar, você consegue fazer milagres, você consegue fazer tudo. Mas, sabe, continuando, o Lex disse ontem, quando ele estava pregando, que a gente tem poder na nossa voz. O Lex falou isso, porque quando a gente fala, a gente está profetizando, e aí ele falou que a gente profetiza com a nossa voz. Quem profetiza quieto, não profetiza. Então, o que isso tem a ver? Muitas das vezes, tem gente que ora na mente. E o que de problema tem? Às vezes tem gente que ora na mente porque tem vergonha de orar falando. Por fora. Né? E tipo, eu não estou falando que é errado. Eu estou falando que eles usam como é que eu posso falar? Essa coisa de orar na própria mente como coisa errada. Não falando por vergonha. O Lex também falou ontem que quem nega o Pai publicamente, né, Deus tipo fica assim, esse aí não está pronto, esse aí ainda não tem a fé que precisamos, né? Mas tem um ponto. Quando a gente fala com Deus sem vergonha, Deus vai aos poucos, orando. Se você orar todo dia, tendo fé, aos poucos Deus vai te dando poderes, né? Poderes espirituais. Então, eu queria convidar